É dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das pessoas idosas. Está na Constituição. Mas será que esse contingente de 32 milhões de indivíduos, que nem pode ser corretamente considerado minoria, está suficientemente protegido pelas leis do país? Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o consultor legislativo, professor de Sociologia, professor doutor Eurico Corsino. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Professor, a nossa Constituição, eu sei que o senhor considera a Constituição mais moderna que nós já tivemos, né? Essa agora já com 35 anos de idade. Mas ao longo dos tempos, ela vem contemplando os idosos, as pessoas idosas de forma adequada? Olha, é um problema que apareceu agora, né, nesse sentido de maior escala, porque a Constituição, justamente porque ela deu certo. Ela deu certo, ela propõe, né, uma promoção da qualidade de vida de todo mundo e terminou acontecendo que a sociedade envelheceu. Envelheceu porque as pessoas idosas estão vivendo mais e estão vivendo um pouco melhor. Então, nesse sentido, a Constituição deu certo para elevar as expectativas de vida e de qualidade de vida mesmo, né? Nesse sentido, ela deu certo. Mas se você vai comparar em termos proporcionais, a Constituição se preocupa mais de um modo geral, né, com os adultos em idade produtiva, com as crianças e com crianças e adolescentes, e só depois vem as pessoas idosas. Não é que ela não se preocupe, eu digo que ela, em proporção, né, dedica menos palavras ou artigos às pessoas idosas. Ela, inclusive, trabalha a pessoa idosa, a única vez, né, que é uma referência etária aparece na Constituição, é transporte coletivo gratuito aos 65 anos. Inclusive, o Estatuto da Pessoa Idosa fala em 60 anos para, vamos dizer assim, aqui, adquirir os direitos que ele próprio prevê para as pessoas idosas. Mas nós temos, então, essa, digamos assim, essa ambiguidade. A Constituição se refere à pessoa idosa como tendo 65 anos, como a partir de 65 anos. E o Estatuto do Idoso a partir de 60. Não é uma contradição, mas, digamos assim, indica, né, que as pessoas idosas poderiam ser mais especificamente olhadas na Constituição. Se as pessoas, se considerarmos o conceito a partir dos 60 anos, no ano 2000, esse contingente correspondia a 8% da população brasileira. Hoje já são 15%. No ano 2050 serão 37%. Seremos não, porque a gente não chega lá, né, professor? Mas, enfim, e o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, o idoso que antes era aquela pessoa que ficava, até nos ícones que chama a atenção, placa de idoso, é aquela pessoa com a bengalinha. O idoso não é mais esse tipo de gente, ele quer ser integrado. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos nenhuma campanha, não há nenhum grupo mobilizando. O idoso não é minoria, mas todos os grupos que buscam respeito por sua orientação sexual, por sua origem, por sua, enfim, por sua cor de pele, todos esses têm movimentos, e o idoso não tem. Por que isso? Bom, a primeira razão é porque a pessoa idosa é mais idosa, né? Ela é mais, digamos assim, cansada, menos mobilizável. Mas, fora essa coisa mais humorística, uma novidade para a sociedade lidar com tantas pessoas idosas assim. Os costumes sociais, eles se relacionam com as leis, mas nem sempre no sentido das leis chancelarem os costumes. É muito frequente, ao contrário, que as leis confrontem os costumes na medida em que a sociedade se desenvolve, avança, e os velhos costumes sociais não funcionam mais como boa normatividade para o que a sociedade, digamos assim, para o futuro, em direção ao qual a sociedade ruma. Então, as leis, às vezes, contraditam os costumes. Por exemplo, leis sobre violência doméstica, leis sobre violência contra crianças. A sociedade, costumeiramente, né, é mais violenta. Então, você não podia esperar dos costumes que a violência cessasse.
Você precisa, então, vir com a lei se contrapõe ao costume e diz assim, o costume você está errado, aqui vale o eu. Nesse sentido, a sociedade brasileira não é que tivesse, digamos assim, maus costumes, com todos maus costumes com relação às pessoas idosas, mas os costumes, no caso, refletiam, né, o modo como a sociedade vê as pessoas idosas, que é o modo de quem vai se apagando. E não, como o senhor estava dizendo, as pessoas idosas hoje querem se integrar, querem participar, ou mesmo trabalhar, ou estudar, né? Ou seja, mudou, e esses costumes que, no certo sentido, chancelavam o apagamento da pessoa idosa, como minha mãe dizia, uma velhinha que vai se apagando, até que, apaga, né? Esse costume que apenas, digamos assim, acompanhavam isso e não se incomodavam com aí o uso da pessoa idosa, porque aí aparece violência, aparece digamos assim, a manipulação patrimonial, aparece a manipulação da dificuldade cognitiva das pessoas idosas. Os costumes aí, no caso, precisavam ser contraditados, e é o que a lei faz. Mas determinados costumes são chancelados pela lei, por exemplo, a lei do divórcio, Isso, enfim, claro. Pode ser até a aceitação do idoso, num certo sentido, deveria ser até maior quando a inspiração da lei é tornar a todos os cidadãos sem diferenças, igualmente privilegiados. Mas o próprio Estatuto foi criado em 2002, 2003, o Estatuto não era da pessoa idosa, era do Estatuto do Idoso, que agora o termo, depois de 10 anos, foi substituído, mas o Estatuto foi criado porque, em tese, a Constituição não detalhava ou não cumpria, não era tão abrangente assim. E esse Estatuto cumpre com as finalidades e acompanha toda essa evolução da tecnologia e as limitações que isso cria para as pessoas idosas? Olha, cumpre, mas sempre com esse detalhe, né? Cumpre, mas ele afronta costumes. Como assim? Cumpre, mas com esse aspecto. Olha, toda lei é sinal de que tem alguém querendo fazer o contrário. A gente nunca viu uma lei proibindo as pessoas de porem a mão no fogo, porque elas não querem fazer isso. Então não precisa de lei. Então, toda lei significa que há algo que você precisa deter e que está indo na outra direção. Então, quando você tem uma lei afirmando que todas as pessoas idosas têm direitos, significa que isso não é fato na vida social. É fato na vida normativa. A sociedade decidiu-se, por política, emitir leis que atribuem direitos iguais, ou como for, né, às pessoas assim ou assado, idosas, crianças e coisa e tal, né? Mas significa que o costume não está funcionando para isso. Então, a lei vem e especifica isso. Nesse sentido que a Constituição de 88 produziu não só o Estatuto da Pessoa Idosa, mas a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm muito mais visibilidade, inclusive até na mídia, do que o Estatuto do Idoso. O idoso continua, num certo sentido, sendo aquela pessoa que você quer esquecer, ela deixando no canto da casa, identificada ainda com aquela velha figura da cadeira de balanço, será? Olha, eu prefiro acreditar que não. Acho que as pessoas idosas estão sendo progressivamente, né, assimiladas, trazidas ou integradas à sociedade, porque não cessa de chegar a esse parlamento essa demanda. Eu trabalho com isso e vejo que as pessoas idosas estão progressivamente mais associadas, mais capazes de se comunicar, mais capazes de fazer esse parlamento escutar os seus interesses. Eu tenho assistido isso diariamente. Que exemplo o senhor daria, então, assim, dentro da legislação do que está sendo criado ultimamente? Por exemplo, né, pessoas idosas têm feito chegar a esse parlamento a demanda de não serem afogadas em meios digitais.
São meios com os quais elas não lidaram no passado, não aprenderam, não foram socializadas dentro disso, né? E ao mesmo tempo, a vida social, econômica, né, está se digitalizando. Está se digitalizando. O analógico está sendo deixado de lado. Tem o tal do analfabetismo digital e coisa e tal, papá, né? Então, as pessoas ainda têm feito chegar a gente. Isso, olha, não está bom, eu quero assinar as coisas de papel, eu estou me endividando demais, papá, né? Essas demandas todas têm acontecido. Também demandas por formação, também demandas por educação, também estão chegando a esse parlamento. A Universidade de São Paulo e agora mais recentemente a UNB abriram vagas no vestibular para idosos. Isso. Idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. Algumas vagas, não são muitas, mas foi até bastante procurado. A versão de janeiro, não sei, com janeiro de 2024. Mas, enfim, muitas pessoas concorreram e eles alegam que isso é para integrar o idoso, mas eu suspeito que é muito mais para educar a estudantada jovem que está lá do que Não, eu acho que é mais para integrar as pessoas idosas mesmo. Mas o que a gente tem que perceber, né, é que isso nós ainda vamos ver os desdobramentos disso, né, é que esses estatutos, né, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, e não é bem um estatuto, né, mas ali Maria da Penha olha para um problema específico, que é mais visível, né, da condição feminina. Essas leis específicas todas, elas estão fazendo a sociedade perceber que essas condições existem, que pessoas idosas existem, que crianças e adolescentes têm direitos, que pessoas com deficiência têm direitos, que mulheres têm direitos. E isso é uma espécie de despertar de um mundo de costumes que lidava com esses grupos de modo a ocultá-los ou a torná-los indiferentes da percepção da sociedade. Isso é uma coisa ótima, porque quer dizer que a sociedade está amadurecendo e está mentindo menos para si mesma, porque essas pessoas existem, né? Existem pessoas com deficiência, existem pessoas idosas, essas pessoas existem, a sociedade então está explicitando isso, está trazendo a sua consciência que existem esses grupos sociais. Isso só pode tornar a vida social mais variada, mais interessante, mais rica, enfim. Pessoas idosas são ativos, valiosos de sociedades que precisam, por exemplo, resolver os problemas do modo mais fácil, que precisam ter visão de conjunto dos problemas. Pessoas idosas, pela sua biografia, naturalmente têm aptidão para fazer isso. É claro que elas têm outras características funcionais que você, em pessoas jovens ou em adultos, você vai encontrar mais bem dispostas. Mas a sociedade está, na verdade, recebendo de presente essas competências, vamos dizer assim, né, mais amadurecidas, mas que resolvem problemas bem pra caramba, né? A sociedade está apenas recebendo a possibilidade de usar essas competências. Então vai ter que ter um aprendizado ainda aí, né? Eu acho isso muito teórico, assim, porque, na verdade, a gente ouve falar assim, o idoso, isso depende de uma iniciativa que vem de dentro de casa, né? A criança aprende com o exemplo. Os núcleos familiares são cada vez mais dispersos, as famílias são pequenas, com convívio é pouco, enfim. Isso aqui não é machismo, as mulheres, graças a Deus, foram trabalhar, entraram para o mercado de trabalho, mas aquela educação que era de casa ficou muito mais legada para os professores na escola. Enfim, isso implode um pouco essa questão da educação básica que faria o respeito que nós, por exemplo, que somos idosos, tínhamos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Isso praticamente não se diluiu dentro da sociedade brasileira. No sentido também de que a sociedade fica mais conflitiva, porque se, como o senhor está dizendo, né, diminuiu de alguma forma o respeito, né, aumentou a capacidade das pessoas idosas cobrarem o respeito. Então a gente tem visto muito conflito na sociedade, né? Mas eu diria que boa parte desses conflitos é o processo, uma espécie de dor de crescimento, é o processo de você incorporar
novos grupos sociais na consideração geral da sociedade. O senhor estava dizendo que é teórico, mas é uma visão de conjunto. E aqui, desse parlamento, que legisla para 200 milhões de pessoas em 8 milhões de quilômetros quadrados, se você não tiver alguma ideia geral, você não consegue fazer o trabalho, nesse sentido que é teórico. O Estatuto é sempre um nível abaixo da Constituição, mais um detalhamento, não é? Ele é uma declaração de princípios, mas ele também tem que estabelecer punições. E ele faz isso no caso do Estatuto dos Idosos? O Estatuto é uma lei ordinária, né? Como só tem esse nome de Estatuto porque ele tem a característica de, vamos dizer assim, estabelecer um conjunto de direitos. Nesse sentido, ele estatui coisas. Mas é uma lei ordinária federal como todas as outras. Nesse sentido, o que ele dispõe é lei. Um projeto de lei em andamento aqui, que está tramitando aqui no Senado no momento, ainda não foi pautado, ele prevê para os idosos as mesmas medidas protetivas que são previstas e são executadas para as mulheres no caso da Lei Maria da Penha. Em princípio, isso é algo positivo, né? É sim, no sentido de estender a mão a quem está penando, né? Mas também é um sinal de que está havendo esse problema na sociedade. É um sinal de que as pessoas estão sofrendo, né? Violência, no caso, os idosos também sofrem violência física, violência patrimonial, violência no âmbito familiar, principalmente, porque são, segundo as estatísticas, 72% das agressões contra idosos se dão no âmbito familiar. E os principais causadores são filhos e filhas, né? Aí que entra o problema. Como denunciar? Quem, na sua opinião, deveria estar apto a denunciar? A lei já diz, né, que todo cidadão tem a obrigação de fazer isso, né? Eu acho isso, na verdade, são problemas que historicamente você resolvia com os costumes. Isso... Não vamos mexer com isso, que é coisa da família. Pois é, né? Não se mete a colher e coisa e tal, briga disso, briga daquilo, né? Mas é típico da modernidade a lei vir e desdizer o costume. Por isso que está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a lei é uma espécie de revogadora de costumes natural, é do seu modo natural de ser, chegar revogando costumes. Porque leis são formas normativas mais modernas, elas são formas normativas mais capazes de coordenar diferentes setores, mais capazes de recepcionar pretensões de desenvolvimento que as sociedades tenham. Leis fazem isso melhor do que costumes. Todos têm direito, todo mundo é igual, ótimo. Muito, como princípio, tudo muito bonito, né? Não é só como princípio, não. É uma coisa poderosa também. Porque é uma coisa que vai... A partir dessa ideia, por exemplo, nós temos uma sociedade de 200 milhões de habitantes que pode mobilizar, né, para a sua força de trabalho e para a sua força política, para a sua força cultural. Você pode mobilizar 40 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, 120 milhões de pessoas, conforme essas pessoas, esses grupos sociais sejam reconhecidos, sejam atribuídos direitos a eles e eles possam viver melhor, né? Participar da comunhão nacional. Mas no caso... De vez em quando a gente tem leis, por exemplo, o Estatuto do Índio, que coloca isso de forma mais explícita. É preciso trazer o índio para a comunhão nacional. As leis mais recentes sobre o reconhecimento dos índios, ainda que não pensem nesses termos, né, elas também estão apontando para o fato de que, olha, as pessoas existem, as pessoas são capazes, de modo que a sociedade vai, aos poucos, né, sendo capaz de incorporar as capacidades dessas pessoas, que, como o senhor bem disse, são minorias apenas no sentido retórico, né? Vai sendo capaz de incorporar as capacidades dessas pessoas. Agora, isso demora. O sistema de saúde, ele tem uma série já existem leis que obrigam o tratamento do câncer e prioridade aos idosos,
mas as intervenções jurídicas necessárias se fazem cada vez mais frequentes. E também um problema sério que se encontra agora nos planos de saúde privados. O país tem condições de suportar isso, nessa briga interna de orçamento, receitas, despesas? Essa é uma ótima pergunta, porque a Constituição de 88, ela comanda, né, o progressivo reconhecimento de diversos setores que, pelos costumes anteriores, nem estavam em linha de conta na sociedade. Né? Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? Pessoas idosas, no sentido pejorativo de velhos. Né? A Constituição comandou o reconhecimento de todo esse povo. Os estatutos, que vêm depois e desdobram esses comandos da Constituição, que são comandos gerais, tipo, é dever da família, da sociedade, do Estado, cuidar da pessoa idosa. Né? Isso é um comando geral. Agora, isso se desdobra em aspectos de saúde, de educação, de segurança pública, econômicos, etc. e tal. Né? Quando esses estatutos, né, desdobram os direitos dessas pessoas, isso gera custos para o Estado. Quando você diz, olha, você tem direito a todo o tratamento de saúde possível, isso vai gerar um custo para o Estado. Quem é que tem direito a todo tratamento de saúde possível? Esse todos têm direito é uma coisa que, na realidade, né, depende do quanto aquele grupo social tem reconhecimento, de quanto aquele grupo social tem, por exemplo, reconhecido a necessidade de que haja um posto de saúde perto de onde ele mora. Porque senão ele vai ficar só no genérico. Eu tenho direito ao posto de saúde, mas o posto de saúde está daqui a 40 quilômetros e eu trabalho o dia inteiro. Então, na verdade, não vou ter o posto de saúde. Eu tenho direito, mas não tenho o posto de saúde. Na medida em que aumenta em que o reconhecimento dessas populações, idosos, indígenas, pessoas com deficiência e assim sucessivamente, na medida que aumenta o reconhecimento dessas populações, aumenta a demanda dela por esses direitos que estão abstratamente previstos na Constituição. Aí isso tem que virar, de fato, primeiro, contratação de serviços públicos para cuidar, para medicar, para educar, para assistir. Né? Primeiro demanda serviço, depois demanda equipamento físico, delegacias de atendimento à mulher, delegacias de atendimento ao idoso, É uma coisa que você pode pontualmente estabelecer aqui ou ali, mas que quando você pensa, como eu estava dizendo, nos 8 milhões de quilômetros quadrados, nos 200 milhões de pessoas, isso é caro pra caramba. E a gente tem digamos assim, uma conta pós-moderna a pagar com o reconhecimento das minorias sociais, minorias entre aspas, como você disse, que só faz aumentar. Temos dinheiro para isso? Talvez tenhamos, mas temos consenso para isso. Temos consenso social entre, por exemplo, os representantes eleitos, né, de gastar muito dinheiro com saúde de pessoas idosas, um dinheiro que poderia rivalizar, por exemplo, com manter estradas asfaltadas, com manter serviços públicos para a grande maioria que é adulta, não idosa. Né? Temos dinheiro para isso. Então, quando nós digamos assim, misturamos as questões pós-modernas de reconhecimento de grupos específicos com a questão moderna de atribuição de direitos iguais para todos, né? Nós fomos capazes de mexer com as leis e os textos racionais, mas isso antecipou um consenso político suficientemente rico para nós dedicarmos verba para fazer todas essas coisas. As pessoas com deficiência, por exemplo, né? Elas têm problemas, são oferecidos cursos para elas. Eu conheço isso. Mas os cursos ficam vazios. Você sabe por quê? Basicamente por quê? Aí a pessoa diz, mas não tem o transporte para isso. Às vezes até tem. Mas o que a gente escuta é que as calçadas são quebradas em todo o trajeto entre o lugar onde a pessoa com deficiência mora e o lugar onde ela vai ter o curso. O curso está arrumado direitinho. A casa da pessoa com deficiência tem rampa. Mas a calçada,
quilômetros de calçadas no meio do caminho. Então, para você atribuir totalmente o direito a essa pessoa, né, para que a sua ideia de que eduque ela funcione, você tinha que não só equipar a escola, mas acertar todo o piso. Uma série de providências. Um orçamento não cabe. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, aprendemos muito. Volte sempre, vamos lhe convidar outra vez para voltar aqui e falar sobre esses assuntos aqui que mexem tanto com a nossa alma, né? Muito obrigado. Agradeço os elogios imerecidos e é um prazer poder colaborar com vocês. Obrigado. Tudo de bom. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.